Hoje é dia de decisão de título aqui no Velocitar e como ela muito bem observou, quem está mais do que por dentro desta decisão de título é o comentarista do Porsche GT3 Cup Challenge, Luiz Alberto Pandini. Bom dia, Pandini. Qual é a conta do título de hoje? Qual é a categoria? Quem pode ser campeão, Pandini? Bom dia a todos, bom dia aos internautas. Pois é, hoje é dia de decisão, não vai ser nesta prova agora da Cup, vai ser mais tarde, quando acontecer a primeira prova das categorias Challenge e Light, e é o título da Light que vai estar em jogo. Aí a gente está vendo o Dr. Fernando Novo, médico oficial da Porsche GT3 Cup Challenge, nos seus preparativos para uma eventual necessidade de atendimento ao piloto, algum piloto. A gente espera que não aconteça, né? Mas a decisão de título vai ser na categoria Light. E o que precisa acontecer é o seguinte: o Tom Filho tem 3 vitórias. O que ele precisa fazer? Ou marcar apenas um ponto, ou simplesmente torcer para que o James Ramos não ganhe a corrida. Se o James Ramos terminar a corrida em segundo lugar, o título é do Tom Filho. E aqui na Porsche Cup, a gente tem uma disputa acirrada pelo título também, sem chance alguma de ser decidida ainda hoje, entre o Ricardo Rossetti, que tem 170 pontos, e o Ricardo Batista com 161. O Constantino Júnior não participou das 4 primeiras corridas, as 2 primeiras rodadas duplas realizadas em Algarve e Barcelona, mas com os resultados que ele conseguiu depois, várias vitórias, vários segundos lugares, ele já ocupa o 3º lugar no campeonato com 130 pontos. O Pedro Queirola é o 4º, o Maurício Billy é o 5º, é o líder também da categoria Master para pilotos acima de 50 anos, e o Marcel Visconde é o 6º colocado no campeonato com 110 pontos marcados. O resumo da ópera é que temos 4 categorias em disputa hoje aqui no Velocitar, como em todas as outras etapas do Porsche GT3 Cup Challenge. Agora nós teremos a corrida da categoria Cup. Você tem ao vivo as imagens dos pilotos ganhando o traçado de 3.430 metros deste belíssimo local construído e projetado para o automobilismo. Aí está para você o traçado do Velocitar na cidade de Mogi Guaçu. Você vê a inauguração, ocorreu no dia 16 de junho de 2012. Foi justamente com as provas da nossa 4ª etapa do ano passado. O Porsche GT3 Cup inaugurou o Velocitar há pouco mais de um ano. Neste momento, neste sábado, 19 de outubro, aqui em Mogi Guaçu, nós temos temperatura ambiente de 22 graus. Na pista, olha só, 44 graus de temperatura. Um sol para cada um, como se diz. E isso vai influir diretamente no desgaste de pneus. O vento sopra fraco, a 9 km por hora. E a umidade relativa do ar na casa de 69%. Tivemos no primeiro dia de treinos livres muita chuva aqui no Velocitar. Ontem, uma sexta-feira de treinos classificatórios com pista seca, com a temperatura até certo ponto elevada, e hoje um sábado bonito, um sábado de calor, para que tenhamos as 4 provas da 7ª etapa. Nesta prova de agora, da categoria Cup, em que vai estar em ação, por exemplo, esse aí, o Guilherme Figueiredo, são 2 categorias, a Cup, logicamente, e a subdivisão da Cup, que é a categoria Master, que contempla os pilotos com 50 anos ou mais. É o caso, por exemplo, do próprio Figueiredo, que você viu ali. Você vê o detalhe do carro número 0 do Constantino Júnior já tomando sua posição de grid. Todos os pilotos já se apresentando aqui na reta principal do Velocitar para a formação do grid de largada, que nós vamos confirmar já para você. Veja aí o carro de Constantino Júnior. Chegou com a temporada já em andamento. Ele que é campeão do Porsche GT3 Cup na temporada de 2011 e vem fazendo uma campanha irretocável. O Constantino Júnior, não à toa, ele já é o 3º colocado na classificação do campeonato, mesmo sem ter disputado as 4 primeiras corridas lá na Europa. 2 na pista do Algarve, em Portugal, e outras 2 na pista de Barcelona, na Espanha. Veja aí o carro de Marcel Visconde, ele que vai largar da 2ª fila, é o 3º colocado no grid, o Marcel Visconde. Pilotos experientes, pilotos combativos, aguerridos, que vão compondo esse elenco para um grande enredo. Seguramente teremos um grande roteiro para os amantes do automobilismo neste sábado aqui no Velocitar. Veja aí a expressão até de certa descontração do Constantino Júnior. Para ele, primeira vez de Velocitar, né, Pandini? Sim, ele não veio para cá no ano passado, ele não estava disputando a temporada passada e veio para cá esse ano, conheceu a pista nos treinos livres realizados na quinta e na sexta-feira, considerou-a
tinhosa. Por que tinhosa? Porque é uma pista que tem muitas freadas fortes e acelerações fortes, é uma pista muito exigente, muito cansativa até para os pilotos. Quem não tiver com o preparo físico em dia aqui vai sofrer, até porque, como a gente acabou de ver, está bastante calor. Então essa predominância de curvas fechadas que exigem freadas fortes, acelerações rápidas e principalmente a pista tem muitas subidas e muitas descidas. Ela é realmente exigente, ela desgasta os pilotos e desgasta um pouco os carros também, embora não tenha muito problema de desgaste de pneus. Não é um asfalto abrasivo, os pneus mantêm a aderência durante toda a corrida, então nesse aspecto não deveremos ter problemas. Você vê o Constantino Júnior, que é o 4º colocado no grid, lá ao lado dele está a Camila Strode. É isso mesmo, Lu, que a gente está aqui ao lado do Constantino, só para lembrar que em várias entrevistas ele já disse que ele não estava disputando o título, mas ele está sendo uma pedra no sapato dos líderes agora da Cup, porque ele, apesar de não ter participado das 2 primeiras etapas, tem vindo com muita regularidade, muito bem, e pode até chegar a incomodar aí o Ricardo Rossetti e o Ricardo Batista. E vocês estavam falando da temperatura aqui, só para constar que aqui na pista está muito quente, os pilotos já estão sofrendo com isso, porque dentro do carro é realmente bastante quente, ainda mais com toda essa roupa, tá bastante calor aqui na pista do Velocitar. A temperatura ambiente você viu na casa de 22 graus, a temperatura de pista em 44 graus. E veja aí a menção, a campanha Outubro Rosa, Pandini, o Porsche GT3 Cup Challenge também aderindo a esta causa mais do que nobre. Campanha de conscientização que está presente também em todos os carros e que todo mundo aderiu. Foi uma participação, uma ação muito bacana aqui no Velocitar. Exatamente, todo mundo, inclusive os carros estão com o adesivo alusivo à campanha Outubro Rosa e todos os integrantes do staff, os mecânicos, o próprio Denner Pires, todos estão usando também um círculo cor-de-rosa pregado na roupa. É a adesão da Porsche GT3 Cup à campanha Outubro Rosa. Inclusive o comentarista e o narrador. Aí você vê o Adalberto Batista, que obteve a melhor posição de largada dele, vai partir em 6º. O Adalberto Batista, ele que liderou a sessão de treino livre aqui no Velocitar, conseguiu uma adaptação muito boa. Ele já tinha corrido aqui no Velocitar na etapa do ano passado, mas se adaptou muito bem ao carro, à pista, nas circunstâncias deste fim de semana. Uma boa surpresa ao Adalberto, realmente andou muito bem durante todo o tempo. O Clemente Lunardi, que está aí, ele é o pole position entre os pilotos da categoria Master, larga em 5º no grid geral, e também tem vencido muitas corridas da categoria Master. O Beto Posses é o 6º, é esse que a gente está vendo aí, é o primeiro campeão do Porsche GT3 Cup. E aí no peito do mecânico, na camiseta, você vê o detalhe do círculo cor-de-rosa que estamos usando todos aqui neste sábado no Velocitar. Você vai passeando pelo grid do Velocitar, você vai participando conosco também na transmissão, envie suas mensagens para nós pelo Twitter, @Porsche GT3 Cup. Veja aí mais uma vez a menção à campanha Outubro Rosa, que grandes ícones do automobilismo têm levado também a efeito na divulgação desta campanha. Esse é o carro do líder do campeonato. Esse é o carro de Ricardo Rossetti, ele que larga da 2ª posição. Ricardo Rossetti, vencedor de 5 corridas das 12 que já aconteceram nesta temporada. O Rossetti venceu a primeira das provas no Algarve, a primeira das provas em Barcelona, depois foi vencer também a primeira prova da rodada dupla em Curitiba, venceu a 2ª prova da etapa de Interlagos e também a 2ª prova da última etapa, novamente em Curitiba, em Pinhais. Veja aí o carro número 4 de Guilherme Afonso. Gui Afonso vai largando da 10ª posição. O Gui Afonso de volta à categoria, não esteve presente na última etapa, vai fechando a 5ª fila. Veja só a expressão de concentração, de compenetração de Gui Afonso, ele que daqui a pouco vai para 25 minutos e mais uma volta de disputas com todos os demais pilotos da categoria Cup. A direção de prova determina nesse instante que suba a placa de 5 minutos, abrindo oficialmente a contagem regressiva que vai nos levar às 2 voltas de apresentação e a largada para 25 minutos e mais uma volta de corrida aqui pelo traçado de 3.430 metros do Velocitar. Veja aí o Charles Reed, ele que é o 9º colocado no grid, piloto do carro número 36. Charles Reed também teve uma boa participação durante toda a programação de treinos aqui no Velocitar. Pode ser uma boa aposta para pódio. E por falar em aposta, Pandini, quem seria, a seu ver, o favorito à vitória nessa primeira corrida de hoje?
Olha, Luque, eu vou apostar nos dois integrantes da primeira fila, o Ricardo Batista e o Ricardo Rossetti, porque essa pista, como a gente acabou de falar, ela é muito sinuosa, ela é muito travada, os pontos de fazer ultrapassagem aqui é muito difícil e os pilotos concordam que mesmo no final da reta, que é o ponto mais seguro de ultrapassagem, é necessário já sair muito bem posicionado para conseguir completar a manobra. Então eu vou apostar nos dois integrantes da primeira fila, que são os que tendem a levar vantagem desde o começo da prova. A gente viu agora há pouco o Maurício Billy, está vendo agora o Guilherme Figueroa, são exatamente os dois primeiros colocados da classe Master, os dois que estão na disputa na classe Master, no campeonato, exatamente. No campeonato da classe Master, são os dois líderes do campeonato. O Hamilton Visconti Júnior também é piloto da classe Master, e a gente está vendo o Sérgio Ribas, também da classe Master. Sérgio Ribas teve alguns problemas com o seu carro, já foram solucionados, está aí, está confiante. O escritor Sérgio Ribas, inclusive, ontem tive em mãos até um exemplar do novo livro do Sérgio Ribas. Sérgio Ribas, que é o único representante paranaense no grid. E aí nós temos o único representante gaúcho, Daniel Paludo, ele que não participou de nenhum treino livre, não participou de nenhuma das fases do treino classificatório. A agenda profissional impediu que o Daniel Paludo estivesse aqui no Velocitar antes da programação de treinos. Portanto, ele vai largando aí do fim da fila, vai para uma prova de recuperação. Você vê, já estamos na placa de 3 minutos. A partir de agora, os integrantes da equipe Denner Motorsport já vão tomando o caminho de volta aos boxes. E você vê no detalhe ali do volante o traçado do Velocitar, a indicação das marchas. Pandini, será que o piloto consegue analisar aquele pequeno mapa afixado ali ao volante durante uma volta rápida? Certamente, é uma ajuda, é uma referência para ele. Claro que ele não pilota olhando para aquilo o tempo todo, ele precisa prestar atenção no que tá acontecendo na pista, evidentemente. Mas aquele mapinha, ele ajuda bastante e, inclusive, na Fórmula 1, alguns pilotos também fazem uso do mapa da pista para ter algumas referências, para se orientar, para ter alguma ajuda na hora de pilotar. Tá certo, e nós já vamos recebendo aqui a participação dos internautas conectados ao Portal Terra também, a Lúcia Ferreira, o fã-clube do Pedro Quirolo, a Juliana Pereira, o Leonardo Pires, o Murilo Garcia, o César Novak, toda a rapaziada que já vai se manifestando, o Rodrigo Henrique também, já vai se manifestando aqui pelo Twitter, já a gente vai, vamos fazer o seguinte, vamos convidar o internauta enquanto você vê aí o doutor Fernando Novo com o Medical Car desta 7ª etapa do Porsche GT3 Cup. Já vamos pela placa de 1 minuto, mas você sabe que você participa conosco durante toda a temporada, pelas redes sociais, por todos os canais da internet. Você pode, por exemplo, nos curtir no facebook.com/Porsche GT3 Cup, aí está no seu monitor, facebook.com/Porsche GT3 Cup. Temos também o nosso canal no Twitter para você participar, inclusive, da nossa transmissão aqui, @Porsche GT3 Cup. Temos também o nosso canal no youtube.com/Porsche GT3 Cup Brasil, /Porsche GT3 Cup Brasil. E, claro, o nosso site oficial, o PorscheGT3Cup.com.br, para você curtir fotos, vídeos, notícias, bastidores, curiosidades, estatísticas, novidades e absolutamente tudo que faz parte do mundo do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil. Os pilotos partem na primeira das 2 voltas de apresentação pelo traçado do Velocitar. Você já vai tomando contato também com esse belíssimo panorama aqui na cidade de Mogi Guaçu, o mais novo dos autódromos brasileiros e eu diria também o mais belo, viu, Luiz Alberto Pandini? Eu tenho certeza que sim, esse cenário é espetacular, é só olhar as imagens da pista para ver o quanto esse lugar é bonito, o quanto ele tem um astral muito legal, sabe? É um lugar no meio de uma fazenda, construído com muito capricho, muita competência, tanto que obteve a homologação FIA para qualquer prova internacional de carro GT ou turismo. Tá aí o safety car pilotado pelo Ricardo Landi, liderando o pelotão nessas voltas de apresentação. Enfim, esse daqui é um autódromo espetacular, um traçado muito exigente, muito seletivo. É um lugar especial. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Veja, eles vão se aproximando do trecho que traz para a curva da mata, esse aclive à esquerda, e nós vamos confirmando com você o grid de largada desta primeira prova da 7ª etapa. A pole position é do Ricardo Batista, vice-líder da temporada, atual campeão
Tem ao lado dele na primeira fila o Ricardo Rossetti, líder do campeonato. A segunda fila trazendo o Marcel Visconde e o Constantino Júnior. Na terceira fila você encontra Clemente Lunardi e Adalberto Batista. A quarta fila composta pelo Pedro Queirolo e pelo Beto Posses. Na quinta fila nós temos o Charles Reed e o Gui Afonso. A sexta fila trazendo o Guilherme Figueiroa e o Maurício Pili. Na sétima fila do grid você tem o Sérgio Ribas e o Milton Visconde Júnior. Na oitava fila o Silvio de Barros e o Daniel Paluto. Você vê ali a indicação de 0 no tempo do Silvio e do Daniel, justamente porque eles não participaram dos treinos classificatórios. Aliás, o Silvio tinha a previsão de, a exemplo do Daniel, estar no sábado aqui no Velocitar para participar da largada, mesmo sem tomada de tempos, mas não conseguiu também, impedido pela agenda profissional. Portanto, o Silvio de Barros está fora da 7ª etapa do Porsche GT3 Cup. Aí eles vão abrindo a segunda volta de apresentação e o safety car pilotado pelo Ricardo Landi Bandini é muito sugestivo para quem já está de olho na temporada 2014 da categoria. É verdade, o safety car é um Porsche 911 Carreira S, que é a mesma da geração 991, que é a mais recente do Porsche 911 e que vai estar no Porsche GT3 Cup Challenge no próximo ano. Os Porsche 911 GT3 Cup da geração 991, que foi lançado em 2011, eles estrearam na Europa este ano, fazendo as provas da Porsche Super Cup, que faz as preliminares da Fórmula 1, e a partir do próximo ano já vão estar disponíveis para os campeonatos nacionais, como o nosso, o Porsche GT3 Cup Challenge, disputado aqui no Brasil e em outros países também. Tá aí o Denner Pires, o diretor da categoria, o comandante do espetáculo, atento a tudo. Todo mundo aderindo ali à campanha Outubro Rosa, aqui pelo mural de comentários do Terra. Nós vamos recebendo também a participação do Samuel Bassim, que é piloto de kart da equipe do Sérgio Gimenez, que por vezes atua como coach aqui no Porsche GT3 Cup. O Samuel Bassim que está curtindo férias lá em Orlando, na Flórida, e assistindo pelo Terra ao vivo as provas do Porsche GT3 Cup, torcendo pelo Daniel Paluto, que é gaúcho como ele. Veja aí, os pilotos já no trecho mais sinuoso da pista. Aí está o Daniel Paluto, que recebe toda essa torcida do Samuel Bassim, lá de Orlando, na Flórida. Veja, o safety car já vem com as luzes apagadas pelo fim do que a gente convencionou chamar, de reta oposta. Eles vêm numa descida muito forte para uma frenagem igualmente forte. O piloto vem ali em quinta marcha. No momento em que o carro vai pedir a sexta, já é hora de buscar o pedal do meio, já é hora da redução de marcha, quarta, terceira, segunda. Uma frenagem muito brusca para esse contorno de chicane aí. E aí temos uma sequência de curvas bastante sinuosa. O Constantino Júnior até definiu o circuito como tinhoso. É um circuito bem tinhoso no que diz respeito à exigência de curvas. É uma pista em que o piloto trabalha literalmente o tempo todo. Eu tomo cuidado quando vou dizer literalmente, mas nesse caso o cuidado é dispensável. Literalmente, durante todos os segundos da volta, o piloto está trabalhando. Não existe aquele momento em que um trecho de reta, por exemplo, permite uma respiração um pouco mais relaxada ou qualquer coisa do gênero. Uma exigência física extrema dos pilotos que vão para 25 minutos e mais uma volta de disputas na pista do Velocitar. Já já eles vão ganhar a reta dos boxes, vão assumir a formação de duas filas indianas paralelas e assim vamos para a largada da 13ª corrida da temporada. Abrindo a 7ª etapa do Porsche GT3 Cup. Aí está a imagem dos pilotos se apresentando ao diretor de prova Sérgio Berti na reta de largada. Quando apagar a luz vermelha, vai estar valendo. Espalha o pelotão na reta de largada do Velocitar. O Ricardo Rossetti vem para cima do Ricardo Batista. O Marcel Visconde com o carro número 15 vai tentando por ali também. Vejam só, eles vão formando 5 linhas de traçado. Ricardo Batista mantendo a primeira posição. Olha só como vem tudo indefinido. Marcel Visconde se deu bem nessa. Vem para ser segundo colocado Marcel Visconde. Ricardo Rossetti caindo para terceiro. Constantino Júnior mantém a quarta posição dele. Traz junto dele o Clemente Lunardi. Pedro Queirolo já ganhou uma posição e vem para cima do Lunardi também o Pedro Queirolo. Agora é uma sequência de zigue-zague praticamente até eles ganharem a subida que vai levá-los à curva da mata. Aí temos o Ricardo Batista, o Marcel Visconde, o Ricardo Rossetti, o Constantino Júnior, o Clemente Lunardi, o Pedro Queirolo, o Beto Posses, o Adalberto Batista caindo para oitavo, Charles Reed é o nono, o Daniel Paluto, que largou em último, já vem pela 10ª posição. Ricardo Batista, carro número 27, vem para tentar diminuir a vantagem do líder do campeonato, Ricardo Rossetti. Por enquanto ele se deu bem, Rossetti perdeu uma posição, ele se manteve na liderança, Marcel Visconde se colocou entre os dois ali, o Marcel Visconde também vem com uma sede de vitória, o Charles Reed já vê o mundo ao contrário. Na primeira volta de corrida, o Charles Reed perdeu a traseira do carro número 36. Veja aí, aquele ponto em que a gente falava. Quinta era para ser sexta, vem para quarta, terceira, segunda. A primeira perna do S de baixa à esquerda. Todos eles contornando com o máximo cuidado. A pista está escaldante. Mais de 45 graus de temperatura no asfalto. Você vê de novo
momento em que o Charles Reed, quando buscou a frenagem, quando buscou o contorno da curva, viu a traseira do carro com mais pressa que ele, acabou caindo para a última posição e, apesar disso, uma largada tranquila, Coutinho. Sim, o Marcel se deu muito bem, ele aproveitou bem o fato de estar largando pelo lado de dentro, conseguiu tomar o segundo lugar do Ricardo Rossetti. O Clemente Lunardi também estava do lado de dentro, até fez menção de que conseguiria ganhar posições na largada, mas na hora de se posicionar não encontrou espaço para fazer ultrapassagem. O Constantino também tentou uma manobra diferente, indo por fora, também não adiantou muito, quando manteve o quarto lugar que ele tinha na largada. O Ricardo Batista abre a segunda volta com 881 milésimos de vantagem sobre o Marcel Visconti, que é o segundo colocado. Aí está ele, foi o mais rápido da primeira volta, com 1:40.859. Ricardo Batista, que nesta temporada de 2013 tem apenas uma vitória, mas tem uma campanha muito regular. Ficou sem pontuar em apenas uma etapa lá no Algarve, quando acabou envolvido um acidente logo na primeira curva de corrida, com 161 pontos. Ele vem a 9 pontos do Ricardo Rossetti. Temos 42 pontos em disputa hoje aqui no Velocitar, e o campeonato está mais do que aberto, faltando 22 minutos e 25 segundos para a bandeira quadriculada. Nós vamos revendo aí. O Beto Posses, o Pedro Queirolo pisou um pouquinho lá na terra, o Beto Posses foi com o carro inteiro, o Adalberto Batista vinha pronto ali para ganhar a posição dele. Nós vamos ver no complemento dessa segunda volta. Tem à frente ainda o Beto Posses, eu vi voar pedaço de carro lá atrás. No início da descida, um pedaço de carro saiu voando. Luke, eu queria chamar a atenção nesse trecho das chicanes, como os carros ficam pendurados em cima de um único lado. É aquilo que o Constantino falou. O balanço do carro está sempre em jogo. Ele nunca está totalmente equilibrado. Ele está sempre jogando de um lado para o outro nessa pista, principalmente nesse trecho. É isso que ele considerou mais, abre aspas, tinhoso na pista do Velocitar. Você não fechou as aspas. Segunda Aspas volta fechadas. Segunda volta sendo completada com o Ricardo Batista, abrindo 1 segundo e 3 décimos já em relação ao Marcel Visconti. Nesse momento, o maior problema do Marcel Visconti já é a tentativa de aproximação de Ricardo Rossetti com o carro número 88. O Rossetti traz junto dele o Constantino Júnior, que traz junto dele o Clemente Lunardi, e os 5 primeiros colocados já vão fazendo uma festa à parte na pista do Velocitar. Eu diria que quem tem mais problemas aí, na verdade, é o Ricardo Rossetti, porque ele está vendo o Ricardo Batista abrir distância na frente, ele precisa ultrapassar o Marcel para tentar chegar perto do Ricardo, e se não conseguir a ultrapassagem, pelo menos minimizar o prejuízo em termos de diferença de pontuação do campeonato. E além de tudo isso, ele tem que conter os ataques do Constantino Júnior e do Clemente Lunardi, que estão logo atrás dele. O Edson Bison, lá da cidade de Guaporé, no Rio Grande do Sul, também acompanhando. O Natalino observando aqui que o safety car é um show à parte, você não tem a dúvida também quanto a isso. O André Vieira Carvalho, que é de Americana, mas mora em Santa Bárbara do Oeste, pergunta quais são as mudanças previstas para o ano que vem. Bom, vamos lá. Esses carros que a gente está vendo aí que disputam a categoria Cup, os Porsche 911 GT3 Cup da geração 997, da segunda geração dos 997, com motor de 450 cavalos, eles vão passar para a categoria Challenge no ano que vem. E vão ser substituídos na categoria principal, na categoria Cup, pelos 911 GT3 Cup da geração 991, com motor de 460 cavalos, estilo diferente desse daí, não vou dizer bem diferente, porque o Porsche 911 nunca muda praticamente, né? Mas é um carro bem mais evoluído, com muito mais recursos de acerto, mais potente, uma construção diferente, tem mais peças feitas em fibra de carbono, a roda é feita em uma única peça, ele tem uma série de diferenças técnicas em relação a esse carro que está aí. Certo, respondendo a pergunta do internauta, quando você vê Ricardo Rossetti, o terceiro colocado, que coloca o Marcel Visconti na alça de mira dele, porque olha só, o Marcel Visconti consegue abrir em relação ao Ricardo Rossetti. 1 minuto e 38 segundos e 9 décimos para o Marcel Visconti na segunda volta, 1 minuto e 39 segundos e 2 décimos para o Ricardo Rossetti na terceira volta. Portanto, o Marcel Visconti já abriu mais 3 décimos de segundo, já consegue se livrar um pouquinho, vai abrindo quase 8 décimos sobre o Ricardo Rossetti para poder pensar num ataque ao Ricardo Batista. O Marcel Visconti, que nesta temporada ainda não venceu, ele é o recordista de participações no Porsche GT3 Cup. E aí você tem o Pedro Queirolo comandando a briga pelo 6º lugar. O Pedro Queirolo, Adalberto Batista, Beto Posses, Daniel Paludo, Guilherme Figueiredo, Gui Afonso recebendo ali a pressão do Maurício Billy. O Maurício Billy vem lá
atrás com aquele carro número 34. Ele é o líder do campeonato na categoria Master. Exatamente. Só que nessa etapa ele estava falando que não se adaptou, ele não se encontrou no traçado dessa pista. Então o objetivo dele nesta prova é chegar ao final, tentar marcar o maior número de pontos possível. E é isso que ele está conseguindo por enquanto. Tá bonita essa briga do Pedro Queirolo com o Adalberto Batista e o Roberto Posses. Os três disputando posição com a mesma disposição dos outros três que estão na frente deles. O Pedro Queirolo, que inclusive fez uma de suas primeiras corridas na Porsche Cup aqui no ano passado. E aí, olha só, já tem 4 brigando pelo segundo lugar, Luque. Uma disputa sensacional nesse início de quarta volta. Passa o Ricardo Batista já com mais de 2 segundos de vantagem. 3,4 sobre o Marcel Visconde. E os 4 envolvidos nessa disputa pelo segundo lugar, veja só, já vem alternando traçados. Que manobra do Constantino Júnior. Que manobra do Constantino Júnior. Por fora para assumir a terceira posição. Ele tentou o bote por dentro. A defesa do Ricardo Rossetti foi muito boa. Ele atacou por fora. Fez a curva. Veja aí de novo. Não, aí nós vamos vendo o toque entre Ricardo Rossetti e Marcel Visconde. E foi por isso que bolou todo mundo nessa disputa aí pelo segundo lugar, Pandinho. Exatamente. Isso que possibilitou a aproximação dos outros dois e talvez até tenha tirado um pouco do ímpeto do Ricardo Rossetti na hora da ação necessária para se defender do Constantino. Que é isso que a gente está vendo aí. Olha só a manobra do Constantino. Por fora, encontrou o espaço ali na tomada da curva 1, feita à esquerda. É uma curva feita em terceira marcha para assumir a terceira posição na corrida. Já tem o Constantino para cima do Marcel. Ricardo Rossetti está fazendo um traçado defensivo, porque o Clemente Lunardi também abriu temporada de caça ao Ricardo Rossetti. Vai para frente, olha, é pé embaixo. Terceira marcha nesse ponto. Vem para a quarta. Aí o Marcel já espetou a quinta. Quando vai buscar a sexta no câmbio sequencial, já é hora de reduzir. Quarta, terceira, segunda. Você viu como veio deslizando o carro número 15 do Marcel Visconde. O Constantino fez uma tomada de curva mais redonda, consegue o melhor desempenho, só que o trecho é muito travado. Ele não consegue converter esse melhor desempenho, esse traçado mais redondo, em saída de curva para atacar a posição do Marcel, que abriu demais para contornar a penúltima curva do traçado. Vai ter a favor dele a tangência à direita. Essa curva da vitória. Veja aí, o Constantino vem embutido na traseira do carro do Marcel Visconde. Ele já vem para completar 5 voltas de corrida. Passa o Ricardo Batista. Já vai abrindo uma vantagem agradabilíssima ao Ricardo Batista nesse início de prova. 5 segundos e meio sobre o Marcel Visconde. Ele conseguiu reagir bem depois da saída da curva 0. Seria a curva da vitória, a curva que traz para a reta dos boxes e o Adalberto Batista, que era o 7º colocado, acabou indo parar fora da pista. Todo mundo vai tomando a posição do Adalberto Batista ali. Ele que vinha no fim de semana promissor, Pandinho. Acaba caindo para a última posição na prova. Uma pena, realmente. E o irmão dele, o Ricardo Batista, agradece profundamente, enternecido ao Marcel Visconde, por estar brigando aí pelo segundo lugar com o Constantino, o Rossetti e o Clemente. Porque enquanto essa disputa acontece, o Ricardo vai aproveitando para abrir vantagem. E a gente vê aqui no monitor da cronometragem, a direção de prova advertiu o Ricardo Rossetti pelo toque no Marcel Visconde. Está com a afirmação para você, enquanto o Constantino já vai mostrando a cara do Porsche número 0 para os espelhos retrovisores de Marcel Visconde. Ricardo Rossetti tomou o seu cartão amarelo da direção de prova por aquele toque. Forçou um pouquinho a ultrapassagem, às vezes o piloto abusa um pouquinho do ímpeto. Viu o espaço, mergulhou. Marcel Visconde percebeu em tempo, fechou a porta, falou aqui não. E manteve a segunda posição, agora vem sendo pressionado aí pelo Constantino Júnior. Veja que foi belíssima da HD View para você aqui no traçado do Velocitar. Nós vamos pela sexta volta de corrida, faltando pouco mais de 15 minutos para a abertura da última volta de prova. É a 13ª corrida do ano, abrindo a 7ª etapa do Porsche GT3 Cup 2013. Constantino Júnior com o carro número 0 já vem fazendo uma tomada bem diferente da do Marcel Visconde. Eles já vêm alternando traçados, um defendendo, o outro atacando. Por isso eles vão perdendo um pouquinho de tempo em relação ao líder, mas é disputa que vale o segundo lugar, que vale 2 pontos a mais na classificação do campeonato. Constantino, como observou a Camila Silold no início da transmissão, tem dito que o campeonato não é problema dele. Não está disputando o campeonato, já não participou das primeiras corridas, mas já é o terceiro na tabela de classificação. E aí você tem o Pedro Queirolo, 6º colocado, trazendo junto dele o Beto Posses, que abanou a dianteira do Porsche número 52, vai perder posição para o Paludo. O Paludo faz a ultrapassagem sobre o Beto Posses, vem também o Figueroa com o carro número 9. Marcel Visconde acabou ficando pelo caminho. Marcel Visconde vai ser ultrapassado por todo mundo. Olha onde fica o carro do Marcel Visconde. Ele ainda consegue voltar. O que foi que aconteceu? Será que teve toque? O Marcel já vinha com a traseira do carro perdida, né? A imagem que a HD View recuperou para nós mostrava que a traseira do carro número 15 já vinha sem dono no contorno da curva ali, no trecho sinuoso da pista, no primeiro trecho sinuoso.
também. O Constantino em segundo, agora Ricardo Rossetti em terceiro, Clemente Lunardi é o quarto colocado. Marcel Visconti parece ter voltado em quinto ainda, porque o Pedro Queirolo vinha a 16 segundos e meio do líder Ricardo Batista. O Pedro Queirolo que comanda aquela fila da disputa pelo sexto lugar. Olha aí, Marcelo atrás do Pedro. Exatamente atrás dele, voltou à frente até, mas como voltou sem ritmo, o Pedro Queirolo, quando chegou ali no local da rodada do Marcel Visconti, conseguiu fazer a ultrapassagem. Portanto, é ele, Pedro Queirolo, quem ocupa agora a quinta posição na prova. Marcel Visconti é o sexto, o Daniel Paludo é o sétimo, o Lacron e último vem para disputar a posição do pódio. Beto Posses é o oitavo, Guilherme Figueiredo é o nono, Gui Afonso é o décimo, Maurício Billy é o 11º. Nós falamos da categoria Master, o Pandini explanou aqui o campeonato da categoria Master. Entre os pilotos da Master, o líder da prova é o Clemente Lunardi. Olha aí, Beto Posses para cima do Daniel Paludo, briga que vale o 7º lugar nesse momento. Mas voltando à categoria Master, o Clemente Lunardi é o primeiro colocado, o Beto Posses é o segundo, o Guilherme Figueiredo é o terceiro, Gui Afonso é o quarto, Maurício Billy, líder do campeonato, é o quinto. Depois temos o Sérgio Ribas em sexto, o Hamilton Visconti em sétimo e o Charles Reed em oitavo. Todos os pilotos que largaram seguem na corrida até esse momento. Bela corrida do Daniel Paludo, que está correndo sem ter treinado em momento algum durante o fim de semana. Largou em último, se encontrou rapidinho e está aí, está em 7º lugar com boas perspectivas de subir para 6º lugar e até ir ao pódio, Luque. A nossa dúvida é também a dúvida dos comissários desportivos. Você viu que o incidente entre esse aí, Constantino Júnior, e o Marcel Visconti, se é que houve um incidente, a dúvida está sob investigação dos comissários. Depois, seguramente, eles vão requisitar as câmeras on-board dos dois carros para entender o que aconteceu. Veja aí, o Marcel vinha com um traçado um pouco mais aberto. Confesso para você, que não consigo identificar um toque do Constantino na traseira do carro do Marcel. E eu vou ser honesto, eu tenho dúvida. Eu realmente não posso dizer que sim nem que não. O ângulo da imagem me deixa realmente sem poder tirar uma conclusão. Teria que ver isso muitas vezes para poder dizer. Enfim, a direção de prova vai ter todos os elementos para tomar a decisão mais adequada. E outro Constantino que vai prestando muita atenção à prova é o Daniel Constantino, que está acompanhando pelo terra aqui da cidade de Espírito Santo do Pinhal, também o menino João, dizendo que é de Mogi Guaçu, e observando que é bem legal saber que o interior está cada vez mais antenado no automobilismo brasileiro. Vamos pela oitava volta de corrida, a oitava volta já completada pelo Ricardo Batista. Já vamos abrindo a nona volta, Ricardo Batista com 8 segundos e 7 décimos de dianteira sobre o Constantino Júnior, do Constantino para o Ricardo Rossetti, 1 segundo e 7 décimos. Aí você tem a briga pelo quinto lugar, Pedro Queirolo trazendo a reboque o carro do Marcel Visconti, que já vai abrindo, já vai buscar o mergulho ao fim da reta no contorno da curva número 1, Marcel Visconti. Pedro Queirolo não vai vender barato, ele fecha a porta para o Marcel Visconti, os dois vão alternando traçados, Pedro Queirolo e Marcel Visconti, lado a lado. Pedro Queirolo, belíssima defesa de posição, é o quinto colocado. Daniel Paludo acompanha muito atento isso aí, ele que vem ali atrás com aquele carro branco, azul e vermelho, número 89, piloto da cidade de Nova Prata, do Rio Grande do Sul. Daniel Paludo é o 7º colocado na corrida. Marcel não desiste não. Veja aí, essa é a curva mais travada do circuito. Ele deixa uma curva para trás, uma curva feita em segunda marcha, todo aquele trecho anterior em segunda marcha, e agora sim, terceira, quarta, eles já vão. Aí está em terceira ainda. Agora sim, na subida para a curva da mata, vão tomar a quarta marcha. Marcel Visconti vai a reboque atrás do carro do Pedro Queirolo. Essa é a curva da mata. O Queirolo já faz um traçado bem defensivo também. Veja só a redução para a segunda. E aí sim, eles vão despejar a potência dos motores de 450 cavalos dos Porsche 911, 997. Ladeira abaixo. Daqui a pouco tem frenagem forte, tem redução de marcha. O Marcel pode tentar o mergulho. Ele já mostrou a cara ali para o retrovisor do Pedro Queirolo. Mas ali não é ponto de ultrapassagem, até porque vem em seguida uma chicane muito fechada. Precisa realmente ter muita certeza de que o carro da frente está em desvantagem grande para conseguir completar uma manobra de ultrapassagem ali. E Luque, só um comentário, olha o quanto custou para o Constantino Júnior, para o Ricardo Rossetti e para o Clemente Lunardi a disputa pelo segundo lugar. Em 9 voltas, o Ricardo Batista abriu 8 segundos, ponto 4 em relação ao segundo lugar. É muita coisa para ser descontada em condições normais de corrida. Temos também pela internet aqui a companhia do Maurício Gracioli lá de Porto Alegre, do Marcelo Lavanini de São Paulo. Marcelo Lavanini observando o carro que corre aqui no Brasil, é o mesmo que corre na Europa. Sim, é o mesmo carro que corre na Europa, só que neste ano chegou na Porsche Super Cup, que é o campeonato igual ao nosso, só que acompanha as provas de Fórmula 1 realizadas na Europa e no Oriente Médio. O carro foi renovado neste ano e só vai chegar para os campeonatos nacionais a partir da próxima temporada, inclusive aqui. Por falar em corrida de Porsche com Fórmula 1, nossa próxima etapa nos dias 23 e 24 de novembro,
no Autódromo de Interlagos pelo 9º ano consecutivo, Porsche GT3 Cup Brasil, fazendo a programação preliminar do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Você tem a imagem de Beto Posses, o primeiro campeão da história da categoria. Beto Posses é o dono do título de 2005. Ele é o 8º colocado na prova, é o 2º colocado entre os pilotos da categoria Master. E com a inversão das 8 primeiras posições desta prova em relação ao grid que será formado para a segunda corrida desta etapa, o Beto Posses vai ficando por enquanto com a pole position. Exatamente, o regulamento da Porsche Cup determina que o grid de largada da segunda corrida do dia seja determinado pelo resultado da primeira prova ou inversão dos 8 primeiros colocados. Um sistema diferente, é bom explicar isso, do que acontece na categoria Challenge, em que as duas corridas têm grids totalmente diferentes, cada um definido em uma tomada de tempos. E olha o Marcel cheio de ação para cima do Queirolo. E o Pedro Queirolo cheio de energia ali para fechar a porta para o Marcel. Você acompanha Guilherme Figueroa, 9º colocado na prova, ele é o 3º colocado entre os pilotos da categoria Master. Ele é o vice-líder do campeonato na categoria Master. Esse resultado interessa diretamente ao Figueroa, porque ele vai diminuindo um pouquinho a vantagem do líder Maurício Billy. Maurício Billy nesse momento tem a 5ª posição na corrida entre os pilotos da Master. Nós estamos a menos de 8 minutos da abertura da última volta. Ricardo Batista é o primeiro, Constantino Júnior é o segundo, Ricardo Rossetti é o terceiro, Clemente Lunardi liderando a categoria Master é o 4º colocado, Pedro Queirolo é o 5º, o 6º é o Marcel Visconde, o 7º é o Daniel Paludo, o 8º é o Beto Posses, o 9º é o Guilherme Figueroa e o 10º é esse aí. Gui Afonso, o piloto do carro número 4, também ocupando a 4ª posição na categoria Master. Ele vem trazendo a reboque o carro número 34, não tão reboque assim, já conseguiu até abrir um pouquinho de vantagem. O carro número 34 é justamente do líder do campeonato da categoria Master, Maurício Billy, que procura no espelho retrovisor e vê inteirinho o carro do Sérgio Rivas, piloto paranaense, 12º colocado na corrida. Alexandre Toniato também vai acompanhando a nossa transmissão aqui pelo Terra, se recuperando de um acidente de carro. Sucesso ao Alexandre na recuperação dele, se manifestando aqui também pela internet. E você acompanha, olha só, a evolução dos pilotos em relação às suas posições de grid. Quem mais se deu bem nessa lista que está na tela do seu computador é o Daniel Paludo, que largou em último, ganhou 8 posições para ser o 7º colocado. O Beto Posses, 0. Gui Afonso, 0. Ricardo Batista, 0. Isso quer dizer o quê? Que eles mantêm a mesma posição de largada. Nem ganharam e nem perderam posições. O Constantino Júnior era o 4º no grid, vem para ser 2º, portanto ganhou 2 posições. Você acompanhando todo esse gráfico aí. Quando Alberto Batista, o Charles Reed e o Hamilton Visconde perderam posições. O Charles Reed, inclusive, perdeu 5 posições. O Adalberto, que largou em 6º, está em 13º, perdeu 7 posições. Uma pena realmente o Adalberto Batista, que vem num ritmo muito forte neste fim de semana de 7ª etapa aqui no Velocitar. Já temos 11 voltas completadas. Pedro Queirolo vem aí com o carro número 13, defendendo a todo custo a sua 5ª posição, com o Pedro Queirolo defendendo posição, com o Marcel Visconde atacando, com ele saindo do traçado ideal, o ritmo cai. E com isso, o Daniel Paludo chega. Com o Paludo chegando sem conseguir passar, o Beto Posses ali com o carro branco número 52 também chega. Veja aí, aquela curva mais lenta do circuito. Uma curva em segunda marcha. Ainda em segunda, agora uma tomada à esquerda. Veja só. Depois teremos outra tomada à direita. E eles já vêm buscando a 3ª marcha. Você observa ali que há uma opção de traçado. Na verdade, são 3 traçados diferentes que podem ser formatados aqui no Autódromo do Velocitar. Todos eles interessantíssimos. E aí um registro interessante é que a gente já tem praticamente 20 minutos de prova, faltando 5 minutos e 30 segundos para o final, para entrar a contagem de mais uma volta para a bandeirada. E até agora nenhum piloto abandonou a corrida, nem por acidente, nem por problemas mecânicos. E aí está o Ricardo Batista, líder da prova com 8 segundos de vantagem, vem fazendo um treino de luxo, o Ricardo Batista, nesta primeira prova da etapa de hoje. Ele que no ano passado aqui no Velocitar, nós tivemos aqui no ano passado a 4ª rodada dupla do ano. Na primeira prova, que teve vitória do Marcelo Franco, o Ricardo Batista assumiu a liderança do campeonato, foi o 2º colocado. Na segunda prova, já como líder, ele conquistou a primeira vitória dele. A partir dessa vitória, abriu o caminho para conquistar o bicampeonato do Porsche GT3 Cup, ele que já tinha também o título de 2007. Esse é Constantino Júnior, o 2º colocado. O Constantino consegue já um 2º e 2 décimos de vantagem sobre o Ricardo Rossetti. Neste momento, o Ricardo Batista vai descontando 4 pontos da desvantagem dele em relação ao Ricardo Rossetti. Isso mesmo, então ficaria, se a corrida terminasse assim, o Ricardo Batista iria para 183 pontos e o Rossetti iria para 188, cairia para 5 pontos. Disputa aberta, quente, emocionante entre os dois. E ainda tem a segunda corrida de hoje, tudo pode acontecer. Veja aí que o Figueroa também chegou para essa festa. Você tem uma fila composta por 5 carros.
Pedro Queirolo, Marcelo Visconde, Daniel Paludo, Beto Posses e o Guilherme Figueiredo. Todos eles absolutamente juntos pela pista. Pedro Queirolo tem a quinta posição. Pedro Queirolo está com uma coleção de troféus interessantíssima em casa. É presença cativa no pódio do Porsche GT3 Cup. Ele que cumpre sua primeira temporada quase completa na categoria. Não participou apenas das duas primeiras etapas que foram na Europa, mas na terceira etapa já estava na pista o Pedro Queirolo, sempre se colocando entre os primeiros ali, marcou pontos em todas as provas, inclusive essa conectividade, carro número 7, você viu no relance da imagem, quarto colocado, líder da categoria Master, tem também uma boa dianteira sobre o Pedro, 4 segundos e 9 décimos. E um dos grandes baratos da pista aqui do Velocitar, todo mundo chama atenção para esse detalhe, são as placas que indicam quantos metros faltam para frenagem. Segura, Sérgio Ribas, aí bate de traseira o Sérgio Ribas, será que vai ter condição de voltar? Olha só, muito próximo ali das equipes de resgate, o sinalizador estava atento, já acionou a bandeira amarela rapidamente, a questão de ver se teremos ou não a intervenção de um safety car. Enquanto o Ricardo Rossetti abre temporada de caça ao Constantino Júnior, mas daqui a pouco nós vamos mostrar para você os grandes baratos que eu falava a respeito do Velocitar, são as placas que indicam quantos metros faltam para cada curva. Ela segue aquela lógica dos macacos. Já, não adianta explicar, já a gente vai mostrar para você realmente uma sacada muito legal do pessoal que formatou o autódromo do Velocitar aqui em Mogi Guaçu. Menos de 3 minutos faltando para a abertura da última volta. Ricardo Batista tem uma vantagem tranquilíssima de 8 segundos e meio. Quem não está tranquilo é o Constantino Júnior, que vem com 6 décimos de segundo em relação ao Ricardo Batista, ao Ricardo Rossetti, melhor dizendo. Veja só, na volta número 11, o Ricardo Rossetti diminuiu a diferença em meio segundo, exatamente 500 milésimos. Na volta número 12, diminuiu em 373 milésimos. Na volta número 13, na volta anterior, descontou mais 656 milésimos, guardou equipamento e pneus para o final e vem para cima do Constantino Júnior. É uma das grandes disputas desse momento na prova. Constantino Júnior, carro número 0, piloto do Distrito Federal. Ricardo Rossetti, piloto de São Paulo, carro número 88. Outro Ricardo Batista vai lá na liderança, já vai baixando de 9 para 5 pontos a diferença entre os dois Ricardos nas duas primeiras posições do campeonato. Menos de 2 minutos para a abertura de última volta. Aí está o Ricardo Rossetti, vencedor de 5 corridas até esse momento. Aí estão os macaquinhos para você. Placa de 100 metros, o macaquinho põe a mão na cabeça. Na placa de 50, ele põe a mão nos olhos. Na placa de 150, antes disso, ele ainda está com a mão nos ouvidos. E a Camila Cirold chamou lá da área de boxes. Só para avisar que o carro do Sérgio Ribas já chegou aqui, ele já desceu do carro, ele não deve ter condições de voltar. Então temos aí o primeiro abandono da prova, Sérgio Ribas, depois daquela rodada, daquela batida de traseira na proteção de pneus. Com 12 voltas completadas, o Ricardo Batista já completou 14. Nós deveremos chegar a 16 voltas nesta primeira corrida da etapa. O Sérgio Ribas vai ter direito à pontuação, inclusive, Padilha. Sim, porque ele certamente vai completar os 75% de prova. Então, com 12 voltas, a corrida deverá ter pela progressão de tempo agora. Olha aí o carro do Sérgio Ribas. Já vai sendo levado para o apoio. Pela progressão de voltas atual, a corrida deverá ter 16 voltas, então ele completou 12, vai ter direito a pontuar porque completou 75% do total que foi pelo vencedor. E olha aí, Beto Posses. Vai onde, Beto Posses? Não é aí não. Vai pela grama o Beto Posses, perdeu posição ali para o Figueiredo, que já aparece à frente do Daniel Paludo. Vamos ver o que aconteceu. Figueiredo, Paludo, Beto Posses buscou o pedal do meio. O carro saiu dançando pela pista, uma daquelas curvas, trecho bem sinuoso ali depois da subida da curva 1. Olha só que reação estranha teve o carro do Beto Posses. Ele tinha a 7ª posição na prova, o Daniel Paludo assume a 7ª posição. Parece que ele foi ultrapassado pelo Figueiredo. E aí você acompanha os danos sofridos pelo carro número 63 do Sérgio Ribas. Constantino ainda trazendo a reboque o carro do Ricardo Rossetti, faltando 5 segundos para a abertura da última volta, assim que passar. Aqui à nossa frente o Ricardo Batista, líder da corrida, ele vai abrir a última volta. Cronômetro zerado, já passou o Batista, 15 voltas completadas. Será que ele passou antes? Será que ele passou antes? Não sei não, hein? Faltando 2 voltas para o final, por 2 segundos. Por 2 segundos o Ricardo Batista vai ter de administrar essa vantagem dele por mais uma volta. Por quê? Como funciona o regulamento do Porsche GT3 Cup? São 25 minutos e mais uma volta. No primeiro instante, depois de atingirmos 25 minutos de corrida, em que o líder passa pela linha de cronometragem, ele abre a última volta. O Ricardo Batista completou a 15ª volta com 24 minutos e 58 segundos de corrida. Tem um Cone já perdido ali pelo meio da pista. Se ele tirasse o pé, perdesse 2 segundos, a corrida seria abreviada. Ele estaria ainda mais próximo da vitória.
nada que vá ameaçar em circunstâncias normais a vitória do Ricardo Batista, que seria a segunda dele no ano. Em 2 segundos, Panini, podia dar uma aliviadinha, né? Mas não tem como o piloto ser tão preciso assim, né? Ele tá preocupado em fazer a corrida dele, né? Aqui da nossa posição é muito cômodo fazer esse tipo de conta. Exatamente. Então, mas ele tem uma vantagem relativamente tranquila, agora diminuiu um pouco, ele certamente está administrando a vantagem que tem, está em 6,5 segundos, estava em 8,5 mais ou menos, né? Mas mesmo que cheguem, ainda tem uma disputa muito forte entre os dois. E olha o Cone, foi atropelado pelo carro do Beto Posses na chicane. A Associação Defensora dos Cones não nos venha cobrar satisfações por isso, né? Aí temos o Constantino Júnior em segundo, sempre muito próximo do Ricardo Rossetti. O quarto colocado já é o Pedro Queirolo. Ele vem a 20 segundos e 4 décimos do Rossetti. Quanto temos aí? Ricardo Batista abrindo a última volta de prova. Vai acelerando pela última vez pelo traçado de 3.430 metros do Velocitar. Vem em terceira marcha pela curva número 1. Vai encontrar uma sequência de esquerda a direita pela frente. Aí em terceira marcha ele faz a tomada à esquerda. A quarta, rapidamente a quarta, terceira, redução para a segunda, uma frenagem forte. Agora uma perna para a direita. Logo em seguida já tem uma para a esquerda. Mal dá tempo de sair da curva, ele já tem de tomar a curva número 4. Aí um trecho um pouquinho mais veloz pela frente. Na terceira marcha ele vai ter outra tomada forte à direita. Vai Ricardo Batista acelerando para sua segunda vitória no ano. Já vai subindo para a curva da mata. Vai buscando já uma quarta marcha, uma leve curva à esquerda. Daqui a pouquinho tem outra redução forte. Terceira, segunda. Em segunda marcha ele vai contornando à esquerda também a curva que vai levá-lo àquela descida forte. Veja aí, já vai deixando para trás. Agora é pé embaixo. Com 5 segundos e 2 décimos de vantagem sobre o Constantino Júnior. Terceira marcha, quarta marcha, quinta marcha. Já vem no ritmo absolutamente tranquilo. Ricardo Batista para diminuir a vantagem do líder Ricardo Rossetti. Para se firmar definitivamente na disputa pelo título da temporada de 2013. Quem sabe para ser o primeiro tricampeão do Porsche GT3 Cup Brasil. Ricardo Batista pelos últimos momentos da prova. Já encontrando a sequência sinuosa. Já vai tomar a curva da vitória. Essa é a penúltima. Essa é a penúltima. A última vai ser para a direita, vai ser feita em segunda marcha. Já Ricardo Batista tomando a curva da vitória. Nesse instante, mais curva da vitória do que nunca. Daqui a pouco ele não tira mais o pé do acelerador até o fim da corrida. Já aponta na reta. Já vai comemorando sua segunda vitória na temporada. Bandeira quadriculada branca e preta. Para Ricardo Batista, mais uma GT3 Cup. Passa o Constantino Júnior na segunda posição, trazendo junto dele o Ricardo Rossetti em terceiro. Aí o Pedro Queirolo, que vem numa batalha com o Marcel Visconde, batalha que vale a quarta posição. O Marcel Visconde ainda procura. Ele toma a fechada do Pedro Queirolo. Já o Pedro Queirolo também ganhando a reta dos boxes. Aí está, eles vêm lado a lado. Quem é que vai passar em quarto? O Queirolo tenta, chega pra lá. Que final de corrida do Velocitar. Vem dentro, Daniel Paludo. Pedro Queirolo, Marcel Visconde. Passa Marcel Visconde na quarta posição. No último palmo de corrida, Marcel Visconde para ser o quarto colocado. O Pedro Queirolo é o quinto. Na sexta posição, Clemente Lunardi comemora a vitória na categoria Master. Clemente Lunardi. O sétimo é o Guilherme Figueiredo, segundo colocado da Master. O oitavo é o Gui Afonso, terceiro colocado da Master. Daniel Paludo, nono colocado. Faltou pouco para o Daniel Paludo ficar com a pole para a segunda corrida. Perdeu, inclusive, um pouco de rendimento. O Daniel Paludo foi a impressão que nos deu quando ele tomou a reta de chegada. E o Ricardo Batista, que vai comemorando o Pandini, uma vitória aparentemente, como disse, na nossa posição é muito cômodo, mas uma vitória tranquila na pista do Velocitar. Tranquilo nunca é. O piloto precisa se concentrar muito para manter o carro na pista, para manter o ritmo de corrida, para continuar rápido, se manter distante dos adversários. E também não é tranquilo por causa das condições muito exigentes da pista e do calor que está fazendo aqui. Uma vitória super importante para o Ricardo, uma vitória que coloca ainda mais lenha na fogueira da disputa pelo título da temporada, diminui a desvantagem dele em 4 pontos, né? Então o Ricardo passa para 183 pontos, o Ricardo Batista passa para 183 pontos e o Ricardo Rossetti passa para 178, 5 pontos, perdão. E o Ricardo Batista, aqueles 2 segundos para completar, para abrir a contagem da última volta, derrubaram a pontuação do Sérgio Ribas. O Sérgio Ribas, por uma volta, não foi considerado classificado, não completou os 75% de voltas do total do vencedor e, portanto, não vai marcar os 2 pontos do 15º lugar a que ele teria direito. Aí você acompanhando a chegada aos boxes de Clemente Lunardi, mais uma vez vencedor na categoria Master. O Clemente Lunardi
que foi o 6º colocado na classificação geral da prova, como também não participou da fase europeia do nosso campeonato. O Clemente Lunardi chegou aqui a Mogi Guaçu como 6º colocado na classificação do campeonato da categoria Master, como 11º na categoria Cup. Aí está o Ricardo Batista, já tirando o volante, já vai para a festa do pódio. Veja aí como vai sendo atendido pela sua equipe de apoio da Denner Motorsport. Ricardo Batista, a segunda dele na temporada de 2013, recebendo os cumprimentos ali também de Beto Jorge, que é seu piloto consultor, e a Camila Ciroldi já está por ali com ele. Ricardo, líder de ponta a ponta, foi tranquilo para você por conta das complicações da pista para o pessoal ultrapassar? Não foi tranquilo não, a pista estava muito quente, então a tendência do pneu e freio era sofrer muito no final da corrida. Então a ideia sempre foi tentar abrir no começo para poupar um pouco o equipamento e evitar erro no fim. Então acho que deu certa tática e acho que teve muita briga entre eles lá, que acabou ajudando a gente. Tá certo, obrigado e parabéns. Obrigado. Camila Ciroldi por ali, no ambiente de chegada dos pilotos. À vontade, Camila, para trazer quem estiver na ponta da agulha aqui, é o internauta conectado ao Portal Terra. Veja só a imagem bonita dos carros dos 6 primeiros posicionados ali junto ao início da área de boxes, já todos eles se dirigindo para a festa do pódio. Pódio que vai ter Ricardo Batista, Constantino Júnior, Ricardo Rossetti, Marcel Visconde, Pedro Queirolo e Clemente Lunardi. Já a gente confirmando todo o resultado da prova para você. O Gui Afonso foi quem conquistou a pole position para a segunda prova de hoje. Por quê? Porque o Gui Afonso foi o 8º colocado. Como dissemos há pouco, as 8 primeiras posições desta corrida serão invertidas para a formação do grid da corrida de daqui a pouco. Quem é que está com você aí, Camila? Agora a gente está aqui com o Constantino Júnior, aquele que falou que a pista era tinhosa, mas essa pista tinhosa acabou te ajudando, né, Constantino? Pois é, a corrida foi bem bacana, muito disputada o tempo todo. Teve um evento na ultrapassagem com o Marcel, eu espero que não tenha maiores consequências, mas a corrida bem disputada, chega a ser cansativa, o que não é comum. Mas o circuito muito bacana, quem fez, quem organizou, está de parabéns. Esse monte de curva que tem é complicado para descansar, né, para o piloto? Não tem nenhum momento que dê para... Exato, não é nem que é complicado, não tem descanso, né, não tem conversa. Mas é isso que faz o traçado um traçado diferente, bacana. Gostei bastante. Maravilha, obrigada e parabéns, Constantino. Luque? Você viu ali ao fundo o Pedro Queirolo, que em quase todas as circunstâncias é um adepto do número 13, e o Pedro Queirolo, que foi ultrapassado na reta de chegada pelo Marcel Visconde, ficou a 13 milésimos do Marcel Visconde, ficou na 5ª posição o Pedro Queirolo. E a gente já tem aqui a posição provisória do campeonato, sem levar em consideração uma eventual alteração de resultado causada pela investigação do incidente entre o Constantino Júnior e o Marcel Visconde. Então vamos lá, Ricardo Rossetti, líder, 188 pontos, Ricardo Batista, segundo, 183, o Constantino Júnior, mantendo esse resultado, 150, Pedro Queirolo em quarto, 130, Marcel Visconde em quinto, 126. Os pilotos já vão sendo chamados ao pódio. O 6º colocado, que é o Clemente Lunardi, o 5º colocado, que é o Pedro Queirolo, o 4º colocado, que é o Marcel Visconde, o 3º colocado, que é o Ricardo Rossetti, o 2º colocado, que é o Constantino Júnior e, claro, o vencedor Ricardo Batista, todos eles convocados ao pódio. Já vamos também preparando os pilotos do pódio da categoria Master. Maurício Billy, que foi o 5º, o Beto Posses, o 4º, o Gui Afonso, que foi o 3º, o Guilherme Figueiredo, que foi o 2º, e o Lunardi, vencedor da Master, que já está ali no pódio da Cup. Quem é que está faltando ali? Está faltando o Pedro Queirolo. Faltando só... Sobe pro pódio lá, Pedrão. Luque. A Camila estava ali com ele. É que o Pedro tá aqui com o filho dele, estava prometendo que na próxima vai ter um lugar melhor. Não, mas já a gente vai apurar essa história com ele. Tá, olha ali o Ricardo Batista. Alá, Tony Canaã, o visual todo texano, tá certo. Então vamos lá, vamos começando a premiação de pódio. O troféu ao 6º colocado, Clemente Lunardi. Está a Lu fazendo a entrega do troféu ao 6º colocado, Clemente Lunardi. O Pedro Queirolo já até tem um troféu nas mãos, mas vai levar mais um do automobilismo agora, ele que foi o 5º colocado. Então vamos lá, o troféu ao Pedro Queirolo. Pode tomar o troféu aí, Pedro Queirolo. Opa. É o seu, 5º colocado. Ah, tá certo. O Pedro Queirolo estava esperando também a entrega personalizada, ok. Recordista de participações também leva troféu, ele que fez uma belíssima prova de recuperação. O 4º colocado, Marcel Visconde. O Zé Duíça estava por ali fazendo o registro também na festa do Pedro Queirolo. Aí está o Marcel Visconde, 4º colocado.
Tem troféu também para o terceiro? Tem troféu para líder do campeonato? Então vamos lá, por favor, o troféu ao terceiro colocado, Ricardo Rossetti. Tá ali o troféu do Ricardo Rossetti, terceiro colocado. Constantino Júnior, como ele mesmo disse, vai aguardando a investigação do incidente, por enquanto está ali no pódio, vai receber o seu troféu. O troféu ao segundo colocado, Constantino Júnior, que é o recordista de vitórias da categoria. E olha só o visual do Ricardo Batista, hein? Pegou bem, Ricardo Batista. Então vamos lá, troféu de vencedor para o cowboy do Porsche GT3 Cup, Ricardo Batista. Deu direito a Bing Bing. Vamos lá, pilotos, todos seus troféus ao alto. Ricardo Batista já fazendo a festa da vitória. Estamos a 5 minutos do início do procedimento da categoria Challenge. Ricardo Batista, o primeiro colocado. Constantino Júnior, o segundo. Ricardo Rossetti, o terceiro. Marcel Visconde, o quarto. O quinto, Pedro Queirolo. E o sexto, Clemente Lunardi. É de se imaginar, Pandini, que eles não vão para a festa do champanhe, não, nesse momento. Não, porque eles ainda têm uma corrida para disputar. Não é muito agradável correr com o melado de champanhe, por melhor que seja. Tá certo, e os pilotos da categoria Master, veja só, uma festa contida do champanhe, daqui a pouco todo mundo precisando do macacão sequinho, você já viu ali qual é a opção futebolística do Ricardo Batista, mas vamos lá, pilotos da categoria Master, o Clemente Lunardi já fica ali pelo pódio, ele que está em sexto lugar no pódio geral, vai para o primeiro degrau da categoria Master, o Guilherme Figueiroa, segundo colocado, o Gui Afonso, terceiro colocado, o Beto Posses, quarto colocado, e o Maurício Billy, quinto colocado, todos os pilotos também sendo convocados ao pódio. E a gente já tem aqui a contagem do campeonato da categoria Master. Rapidamente, Maurício Billy, 204 pontos. Guilherme Figueiroa, 192. Tom Vale, 136. Roberto Poste, 136. Clemente Lunardi, 118. Sérgio Ribas, 118. Os 6 primeiros colocados da Master no campeonato. Então tá certo, vamos conferindo aí o resultado final da prova depois de 17 voltas. A vitória de Ricardo Batista em 28 minutos e 16 segundos. O Constantino Júnior na segunda posição. Em terceiro, Ricardo Rossetti. Em quarto, Marcel Visconde. Em quinto, Pedro Queirolo. Em sexto, Clemente Lunardi. Em sétimo, Guilherme Figueiredo. O oitavo foi o Gui Afonso, ficando com a pole para a corrida de daqui a pouco. Daniel Paludo e Beto Posses completando as 10 primeiras posições na prova. O 11º foi o Adalberto Batista. O 12º, Maurício Billy. O 13º, Charles Reed. O 14º, Milton Visconde. E o 15º, único que não completou as 17 voltas da prova, foi o Sérgio Ribas. Já temos o pódio pronto lá na categoria Master. Veja só as nuances dessa paisagem aqui do Velocitar. É, de fato, Pandini, diferente de tudo que o automobilismo brasileiro conhece em termos de autódromo, o Parque Velocitar, aqui em Mogi Guaçu, no interior paulista. É um autódromo que foi construído, inclusive, sob orientação de duas entidades. Uma é a FIA, Federação Internacional do Automóvel, e a outra, o IBAMA. Houve todo um cuidado ambiental, um cuidado ecológico no projeto e construção desse autódromo. Então vamos lá, já temos o pódio da Master formado, já vamos com a premiação ao quinto colocado, ao ainda líder do campeonato, Maurício Billy. 12 pontos de vantagem tem o Maurício Billy. Ali o troféu do Billy, quinto colocado na prova. Tem troféu também para o quarto colocado, então vamos lá, por favor, o troféu ao quarto colocado, Beto Posses. Cadê o troféu do Beto Posses? Ficou sem troféu, ficou nada. Tá ali a Silvia para fazer a entrega do troféu ao Beto Posses, quarto colocado da categoria Master. O terceiro colocado, pole position, de daqui a pouquinho também leva troféu para casa, Gui Afonso. Luiz Guilherme Magal de Afonso, também levando o seu troféu como terceiro colocado na categoria Master. O Guilherme Figueiroa saiu no lucro nessa corrida, diminuiu a vantagem do líder do campeonato. Leva também seu troféu de segundo colocado. Vamos lá, o troféu ao Guilherme Figueiroa. Cadê o troféu do Figueiroa? Ficou sem troféu, Figueiroa. Passamos a... Não, já está chegando ali o troféu do Figueiroa. Estamos a 1 minuto da abertura de boxes para a categoria Challenge. E cadê o troféu do novo cowboy do Porsche GT3 Master? Vai comemorar com tiros para cima também. Vai ter direito a Bing Bing. Clemente Lunardi. Conhece o Bing Bing, Pandinho? Bing Bing, Coelho, Ricochete. Aí estão os 5 primeiros da categoria Master. Clemente Lunardi, Guilherme Figueiroa, Gui Afonso.
Beto Posses e Maurício Billy. Vamos lá, pilotos, troféus ao alto. Ergue o troféu aí, Betão, também para ficar aquela foto bonita que vai virar quadro na sala de grande maioria de vocês. E assim nós chegamos ao fim da 13ª corrida das categorias Cup e Master. Daqui a pouquinho nós vamos ter pista liberada para a formação do grid da categoria Challenge e também da categoria Light. Está ali o Denner Pires também registrando esse momento no pódio da 13ª etapa da categoria Master. Gostei dessa sacada da Yokohama e o chapéu de cowboy para o vencedor, Padilha. Era justamente o que eu ia comentar. Muito boa a ideia da Yokohama de, em vez de dar um boné nesta corrida que é no interior de São Paulo, dar um chapéu de boiadeiro, né, para o vencedor de cada corrida. De vaqueiro, né, que não é a mesma coisa que o boiadeiro, não, em termos de tradição americana, para efeito desse marketing aí que vem do Texas. Mas é uma simbologia bem bacana. E a Camila Cirold está ali com o cowboy Clemente Lunardi. É isso mesmo, a gente primeiro vai saber o que você achou desse visual do chapéu da Yokohama para o campeão, Clemente. Uai, sei lá só, vamos ver o boi. Tá certo. E você agora não está mais disputando o título por conta de algumas provas que você não disputou, mas está sendo super constante, né, ultimamente. Tá motivado ainda para chegar lá em cima? Olha, todo campeonato eu falo que corrida é corrida, né? Esse não é diferente. Não tem mais nenhuma pretensão de título, nem nada, mas a gente vem aqui para brincar. E hoje uma pena, quebrou o câmbio. Eu tinha chance de não pegar na Master, não, ir para cima da outra. Não, evidente, brigar com o Ricardo, que abriu muito. Mas daria para dar uma divertida boa. Pena que quebrou o câmbio. E o que você achou do circuito, das curvas, agora que o Velocitar foi homologado pela FIA? Eu conheci aqui do ano passado, né? Maravilhoso. E, poxa vida, cada dia que a gente vem aqui surpreende mais. Parabéns aí ao Eduardo, ao time dele, fantástico. Muito obrigada e parabéns, Clemente. Luque? Ok, aí você tem uma belíssima panorâmica, mais uma vez, do Autódromo Velocitar. Nesse momento nós temos a movimentação dos pilotos das categorias Challenge e Light para a formação também do grid de largada. Nós temos aí os principais e melhores momentos dessa primeira corrida para rodar para o internauta conectado ao Portal Terra. Vamos lá!